Boa noite. Quero nesta noite te cumprimentar. Estamos aqui na Igreja Batista Filadélfia, em Belo Horizonte, onde nós iremos dar sequência à nossa escola de profetas. Essa escola que tem ocorrido todas as segundas-feiras, às 20 horas. Nós vamos dar continuidade, vamos estar durante as próximas 3 semanas, ministrando, compartilhando, trazendo um pouco do ensino da Palavra de Deus para a sua vida. Nós começamos no início do ano, o nosso pastor Alípio, ele começou a ministrar algumas aulas, depois o pastor Alberto, posteriormente o doutor Guilherme, ele veio falar um pouco sobre hermenêutica, sobre tipologia, e por último, a psicóloga Elizabeth, ela compartilhou conosco um pouco sobre caráter cristão. E nós, durante essas próximas 3 semanas, nosso objetivo, a nossa oração, é de poder trazer à sua vida, ao seu coração, um pouco daquilo que, com certeza, Deus ele tem para a sua vida. Eu queria nesta noite, para iniciar, fazer uma oração. Orar por você, aonde você está nesse momento. Você talvez está passando por um momento tão complicado. Eu queria nessa noite convidar a você descansar o seu coração, a você repousar nas promessas de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa noite por esta oportunidade que temos de estarmos compartilhando a Tua Palavra. O Senhor conhece todas as pessoas que estão nos acompanhando, seja na nossa cidade, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, fora do nosso estado. O Senhor conhece a vida de cada pessoa. Nós oramos para que a Tua Palavra nesta noite possa alcançar cada um desses corações. Nós te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E nós vamos dar sequência nesta noite, durante as próximas 3 semanas, hoje dia 10, na próxima segunda-feira, dia 17, e na última, no dia 24 de agosto. Nós vamos falar um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje. Nós vamos falar a respeito de liderança. Eu quero compartilhar com você a liderança baseada nos princípios da vida de Jesus. E por que se torna necessário falar de liderança? Se torna hoje necessário falar de liderança porque o mundo enfrenta uma carência muito grande de líderes. O mundo hoje, dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo, e hoje nós estamos vivendo um momento mais específico, um momento de uma pandemia tão grande, algo que mudou totalmente a trajetória do mundo inteiro. E nós percebemos como o mundo necessita de liderança. As famílias, elas necessitam de liderança. Nós podemos ver contexto de famílias às vezes estão desestruturadas. Por quê? Porque falta liderança. E a liderança ela se torna algo muito importante. Imagine você na organização que você trabalha, imagine na sua igreja se não houvesse liderança. Imagine se dentro de uma igreja todo mundo chegasse, pegasse o microfone, falasse: não, hoje eu vou pregar, hoje eu vou cantar. Uma organização, uma pessoa chegar e falar assim: não, hoje eu vou dirigir o departamento financeiro da empresa. Não é assim. A organização, a família precisa de liderança. Até mesmo os projetos precisam de liderança. Imagine você precisa fazer algum projeto com pessoas e você muitas vezes não tem aquela pessoa que vai liderar, aquela pessoa que vai dividir as tarefas. Então, liderança ela se torna fundamental. E falar de liderança, por que falar de liderança com Jesus como modelo? Você pode perguntar, você deve conhecer talvez grandes líderes no mercado corporativo,
nas organizações, pessoas muitas vezes que estudaram MBA, pessoas que têm uma boa formação, mas por que Jesus é o modelo de liderança a ser seguido? Ora, Jesus é o modelo de liderança a ser seguido porque Jesus foi o mais bem sucedido na história, e ponto final. E você vai me perguntar por quê? Por que Jesus é o modelo mais bem sucedido a ser seguido? Primeiro porque Jesus impactou pessoas, Jesus mobilizou pessoas e Jesus influenciou pessoas. Vou repetir. Jesus, ele impactou pessoas, Jesus mobilizou pessoas e Jesus influenciou pessoas. Segundo, Jesus é o líder mais bem sucedido da história porque Jesus continua hoje impactando pessoas, Jesus ele continua mobilizando pessoas, Jesus continua influenciando pessoas. E terceiro, Jesus ele desperta fascínio e discórdia. Vou repetir. Jesus, ele hoje desperta fascínio e discórdia, ao ponto de que Mahatma Gandhi, ele diz que ele é fascinado e impressionado com Jesus Cristo, embora ele não queira nada com os cristãos. Então Jesus, no dia de hoje, ele continua impactando, mobilizando, influenciando pessoas. Jesus, em muitos lugares ainda, é motivo de discórdia. E olha para você ver, há mais de 2000 anos atrás, Jesus, ele até hoje continua influenciando, sem falar do calendário, sem falar nações que foram levantadas através da bandeira da mensagem que Jesus pregava. Então Jesus, até hoje, ele traz impacto, ele mobiliza e ele influencia pessoas. Então bem, para que você possa saber e se posicionar dentro do modo que nós vamos operar nessas próximas 3 semanas. Hoje nós vamos conceituar o que é liderança e eu quero apresentar para você o maior líder de todos os tempos. O nome dele é Jesus. Na próxima semana, possivelmente, nós vamos falar sobre os princípios de liderança de Jesus e nós vamos finalizar na última reunião, na última aula, no dia 24, como utilizar os princípios de liderança de Jesus no tempo presente, no século 21. Então eu te convido a que nessas próximas 3 semanas eu e você possamos estar estudando juntos a respeito dos princípios de liderança de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito dos conceitos de liderança de Jesus e nós vamos falar o porquê porque a liderança de Jesus foi tão influente no passado e é influente hoje. Por que a mensagem de Jesus influenciou, mobilizou e influenciou pessoas no passado? E por que a vida, a mensagem de Jesus continua hoje impactando, mobilizando, influenciando pessoas? Tá bem? Para isso eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, no 4º Evangelho, no capítulo 15. Eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. A Bíblia diz assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando dele mesmo, ele está dizendo como sendo a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês
também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muitos frutos. Assim serão meus discípulos. Muito bem. Esse texto, esta mensagem que foi descrita por Jesus, eu queria, dentro desses 8 versículos que nós lemos, eu queria fazer 3 comentários. Eu queria fazer um recorte nesse texto. E eu queria, dentro desse recorte, levantar 3 temas. O primeiro tema, Jesus, quando ele fala nesse texto, em João capítulo 15, ele descreve como um organograma. E organograma, você sabe, dentro do ambiente corporativo, organograma é um gráfico da estrutura hierárquica de uma organização, que representa simultaneamente os diferentes elementos e os grupos de ligação. Então, dentro de uma organização, você tem um nível hierárquico, e dentro desse nível hierárquico, você tem a classificação das funções. Um exemplo, você tem um presidente, depois do presidente você tem os departamentos, você tem o departamento de compras, você tem o departamento financeiro, você tem o departamento de logística. Cada departamento tem um líder. Então Jesus ele fez uma descrição um pouco semelhante a isso. Jesus ele coloca 3 elementos nesse organograma. Primeiro ele fala do agricultor, depois ele fala da videira e depois ele fala dos ramos. Jesus, nesse gráfico, ele fala que Deus, ele é o agricultor. Jesus, ele se define como sendo a videira verdadeira. E ele diz que eu e você, ele fala para aquelas pessoas que ouviram ele naquela mensagem, que essas pessoas eram os ramos. E o que Jesus está querendo dizer isso? O que é o agricultor dentro desse contexto? O agricultor, pensa comigo, é aquele que planta, e neste contexto o agricultor é aquele que poda e aquele que corta. Então o agricultor ele tem uma função importantíssima dentro desse organograma. Quem é Jesus? Jesus, dessa descrição, ele é a videira verdadeira. E o que a videira faz? A videira faz com que a vida venha fluir através dela. A vida que flui através dela vai para onde? Ou ela é direcionada para onde? Para os ramos. E os ramos aqui, ela tem uma função. Os ramos são os que produzem os frutos. Então, Jesus nesse organograma tem Deus como agricultor, Jesus como sendo a videira verdadeira, que faz com que a seiva, que faz com que a vida, com os nutrientes, eles venham fluir através dele e venham chegar nos ramos que produzem os frutos. Os frutos são eu e você. O segundo ponto que eu chamo a atenção nesse texto é que está bem claro, eu e você, nós fomos criados para produzir. Vou repetir. Dentro desse contexto, eu e você fomos criados para produzir, para frutificar, para dar frutos. Você hoje está vivendo dia 10 de agosto de 2020, talvez você está na sua casa, talvez você está no seu trabalho, talvez em algum momento você vai estar ouvindo essa mensagem. Eu quero te dizer, você foi colocado nesse mundo, se você está vivendo hoje,
é porque Deus te fez para frutificar, para que você pudesse produzir. O texto diz, que aquele que produz, ele poda. Poda para quê? Poda para que essa pessoa possa dar mais frutos. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você. Talvez você está vivendo um momento tão desafiador na sua vida. Talvez você está andando com Jesus há tantos anos. Talvez você está caminhando com Ele e tem sido uma experiência tão maravilhosa, tão marcante na sua vida. E talvez você está vivendo um momento delicado na sua vida. Eu quero te dizer o seguinte: claro que situações elas acontecem na nossa vida, mas muitas das vezes, muitas situações que parecem que a nossa vida está de cabeça para baixo, é porque Deus está podando a sua vida para que você possa produzir mais frutos. Você sabia disso? Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias da vida e nós analisamos com o nosso olhar, achando que se as coisas não estão indo bem, talvez do modo que eu gostaria, é porque eu tomei uma decisão errada, ou porque o inimigo se levantou contra mim. E muitas vezes nós pensamos só nesses dois lados. Mas eu queria trazer para você uma outra situação. Talvez Jesus esteja te podando, talvez Jesus esteja trabalhando na sua vida, áreas muitas vezes que está trazendo aquele aperto. Mas eu quero te dizer que talvez, e eu acredito, creio muito nisso, porque Jesus faz isso conosco. Ele está te podando. Para quê? Para que você possa produzir mais frutos. Para que você hoje está produzindo frutos, mas você vai continuar produzindo mais e mais. Então, não esqueça isso. Deus pode estar podando a sua vida, porque amanhã você vai produzir mais frutos para o louvor da glória dele. Então, o primeiro ponto, nós aprendemos sobre o organograma. O segundo ponto, nós aprendemos que nós fomos criados para produzir, para dar frutos. E o terceiro, para que eu e você possamos continuar a produzir frutos, é necessário que nós venhamos a permanecer nele. Este é o grande segredo. Eu queria nesta noite, entregar para você João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, como sendo uma chave de ouro para a sua vida. O Espírito Santo está te entregando uma chave hoje, uma chave espiritual, uma chave que vai mudar a sua vida, que você vai lembrar que você está alinhado a Jesus, porque existe o agricultor que planta, que corta, que poda. Você vai lembrar que a sua vida foi colocada, se você está vivo hoje, é para você produzir frutos. E o terceiro ponto é que o grande desafio meu e seu é permanecer na videira. Jesus disse: se nós permanecermos nele, nós iremos dar frutos. O nosso desafio, o meu e o seu desafio, é permanecer nele. E aí, tem uma pergunta para nós hoje. Por quê? Por que nós precisamos aprender sobre liderança? Aqui não é um curso universitário, aqui não é um MBA, mas aqui nós estamos falando de algo que traz um sentido muito amplo, um sentido muito abrangente na minha e na sua vida. Jesus, ele veio para nos ensinar um princípio, e toda liderança na qual nós buscamos e nós ansiamos por resultado, ela passa por princípios, e Jesus quer nos ensinar a respeito desses princípios hoje. E a pergunta: por que, Rodrigo, aprender sobre liderança? Precisamos aprender sobre liderança porque, como eu disse, o mundo carece de líderes. Vou repetir: eu preciso aprender sobre liderança porque o mundo carece de líderes. E eu sei que aí do outro lado
existem líderes, existem pessoas que Deus colocou em lugares estratégicos para liderar. Liderança não é só uma questão organizacional. Talvez você na sua empresa, você não seja um líder, você não tem um cargo de gerência, um cargo de diretoria, mas existe algo mais profundo na liderança. Liderança, ela não é colocada. Liderança, ela é influenciada. A verdadeira liderança não é aquela que você coloca um botão e fala: eu sou líder, eu sou chefe, eu sou presidente, eu sou pastor. Não. A liderança, ela é diferente. A liderança é algo que flui de Deus, é uma vocação. E o mundo hoje, ele precisa de liderança. O mundo hoje precisa de líderes, porque Deus delegou a mim e a você essa missão. Em algum lugar por onde você passa, algum lugar onde você está, Deus te colocou como uma base de influência. Eu conheço uma pessoa, essa pessoa ela mudou para um determinado lugar, e nesse lugar existiam muitas pessoas. Ela mudou para um condomínio muito grande, muitos moradores, e dentro desse ambiente, desse condomínio, tanta confusão. Existiam situações tão complicadas. Era perceptível que faltava uma liderança naquele lugar. E essa pessoa, ela foi movida pelo Espírito Santo. E ela entendeu que ela precisava ser uma influência naquele lugar. Ela entendeu que Deus colocou ela naquele lugar não para que ela pudesse ganhar dinheiro, não para que ela pudesse ser famosa, não para que ela pudesse sair em rede social, não. Ela entendeu que Deus a colocou naquele lugar, porque Deus queria abençoar aquele lugar através da vida dela. Então, por que aprender de liderança? Eu preciso aprender de liderança porque o mundo carece de liderança. Eu preciso aprender de liderança porque Deus delegou a mim e a você essa missão de sermos influência em algum lugar, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja no bairro, na rua, seja na comunidade que você está inserida. Deus te chamou com essa missão de você ser um líder. Terceiro, por que aprender sobre liderança? Porque você é a resposta de Deus para a vida de pessoas. Hoje, sabe, o mundo necessita de modelos. Todas as vezes nós abrimos as redes sociais e nós vemos tantas pessoas que desejam se tornar influentes, pessoas que desejam trazer mobilização, sabe, mas existe algo que é tão diferente quando surge dentro de mim e de você essa compreensão de que o tempo que nós vamos passar nesse mundo, ele é curto, e que neste tempo Deus deseja que eu venha gerar frutos. E o fruto é o quê? É tocar a vida de pessoas. Jesus, ele tocou a vida de pessoas. Tantas pessoas, eu tenho certeza, passam na sua vida diariamente. Tantas pessoas você tem a oportunidade de se relacionar, seja na padaria, seja no supermercado, seja no seu condomínio. São dias que o Senhor te dá a capacidade, Deus te dá essa oportunidade de você abençoar a vida de pessoas. Então nós precisamos aprender liderança, porque nós precisamos, o mundo precisa, o mundo carece de líderes. Nós precisamos, porque é uma missão para mim e para você, e porque nós precisamos abençoar, tocar vidas de pessoas. E aí, o que é liderar? Nós lemos João no capítulo 15, aonde Jesus faz esse organograma como Deus, como agricultor, Ele como a videira verdadeira. Ele fala a respeito dos ramos. Nós aprendemos que nós fomos colocados nesse mundo para que nós possamos dar frutos. Nós entendemos que nós só podemos dar frutos quando nós estivermos e permanecermos nele.
E agora, o que é liderar? Liderar não é melhor eu falar para você, o que não é liderar? Liderar não é mandar. Se você for colocado como líder, o verdadeiro líder não é aquele que manda. Apesar que muitas vezes, precisa do líder uma palavra mais firme. É necessário muitas vezes que o líder venha trazer uma palavra mais enérgica. Mas liderar não é mandar. Liderar é influenciar. Então, liderar é a liderança, é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. É um conceito, existem diversos conceitos de liderança, mas eu te confesso que esse conceito de liderança é o conceito que mais tem a ver com aquilo que eu acredito do que é liderança. Então, vou repetir: liderança é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. Se você quiser, se tiver ligado aí, está ligado o retorno aqui? As pessoas podem escrever alguma coisa? Não, eles estão falando lá no chat. Lá. No chat, tudo bem. Você vai escrever o que é liderança. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. Escreva aí: liderança é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. Então você tem esse chamado de Deus, chamado de Jesus para influenciar pessoas. Como eu disse, liderança não é mandar, liderança é influenciar. Liderança, ela envolve pessoas. Você manuseia máquinas, mas pessoas você se relaciona. Então você, quando no que tange ao computador, as máquinas de produção, isso aí você manuseia, mas pessoas você se relaciona. Você não influencia pessoas pelo que você fala, mas pelo que você vive, pelo seu exemplo. Então, o que é liderar? Liderar é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. Liderança não é mandar. Liderança ela envolve pessoas. Você manuseia máquinas, mas você se relaciona com pessoas. O líder tem que amar pessoas. Jesus, ele amava pessoas. Tem pessoas, tantos líderes que amam processos, que amam segmentação, que amam máquinas, mas o líder de verdade, ele ama pessoas, ele toca pessoas, ele se relaciona com pessoas. E você não influencia pessoas por aquilo que você fala, mas sim por aquilo que você vive, pelo seu exemplo. E aí você vai me perguntar: Rodrigo, se liderança é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos, o que é capacidade? De onde vem essa capacidade? Essa capacidade vem das universidades? De onde vem essa capacidade? Capacidade, sabe? Existem hoje 3 níveis de compreensão a respeito de liderança. Existem algumas linhas que falam que o líder é aquela pessoa que nasceu já pronto, ou seja, uma pessoa que tem uma capacidade elevada de pensamento, de raciocínio. Outras pessoas acham que liderança é aquelas pessoas que conseguem dominar processos para alcançar resultados, ou seja, aquela pessoa que coloca um produto no início de uma linha de produção e no final vai ter um resultado. Uma outra terceira linha diz que liderança é aquela pessoa que tem carisma. Eu quero te dizer que liderança, ela é uma capacidade. E como capacidade, ela pode ser aprendida, ela pode ser treinada e ela pode ser desenvolvida. É claro que existem pessoas que têm algum tipo de facilidade em uma coisa, em outra. Existem pessoas que já nasceram com
com alguma coisa a mais no que tange a liderança. Existem outras pessoas que muitas vezes conseguem ter uma visão de planejamento, uma visão de médio e longo prazo. Outras pessoas sabem e conseguem se relacionar muito bem com as pessoas, são pessoas muito carismáticas. Mas, na verdade, liderança ela requer uma capacidade. E esta capacidade, ela pode ser aprendida, treinada e desenvolvida. E aqui que vem a melhor das notícias. Talvez você olhe para você e você vai dizer, sabe, eu não sei liderar. Eu não tenho jeito para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não falo bem. Eu não penso tão bem. Isso é mentira. Você pode se desenvolver. Você pode aprender. Você pode treinar. Sabe? Não acredita nisso. Não acredita que não tem jeito. Você foi colocado nesse mundo para dar frutos, para gerar frutos. Você foi colocado nesse mundo para influenciar, e para que a sua influência, você possa aumentar a sua capacidade de influência, você pode ter essa certeza que você pode aprender, que você pode treinar e que você pode desenvolver. Por isso que eu te convido, para que você possa se levantar de onde você estiver e você possa começar a treinar, você possa começar a treinar, a aprender, a desenvolver. Você vai se tornar um grande líder. Você vai marcar a sua geração. Você vai marcar a vida de pessoas que estão ao seu redor. Creia nisso. Capacidade. Capacidade é tudo aquilo que pode ser aprendido, treinado e desenvolvido. E liderança é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. E aí, por que Jesus é o maior líder de todos os tempos? Nós falamos nessa noite, colocamos a respeito de alguns princípios de liderança. Nós lemos em João 15 a respeito de como Jesus, ele fez esse organograma dentro da sua concepção de liderança. Ele entendia que Deus ele era o agricultor. Ele entendia que ele era a videira verdadeira, ele compreendia a sua identidade. E ele falou a respeito de mim e de você, como sendo aqueles ramos que vão e que dão frutos. E aí nós deparamos agora para que nós possamos falar a respeito de Jesus. Falamos a respeito dos conceitos de liderança, que liderança é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. Nós aprendemos que capacidade é tudo aquilo que pode ser aprendido, treinado, desenvolvido. E por que Jesus é o maior líder de todos os tempos? Queria, se você puder, abra sua Bíblia em João, esse mesmo livro que nós lemos, João, no capítulo 4, no versículo 34. João, capítulo 4, versículo 34. A Bíblia diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, por que Jesus é o maior líder de todos os tempos? Estou te perguntando. Por que Jesus é o maior líder de todos os tempos? Porque Jesus nunca tentou fazer a sua própria vontade. Você entende isso? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele é um líder diferente, porque ele nunca tentou fazer a sua própria vontade. O mundo passou na sua história por grandes líderes que marcaram o seu tempo, líderes que marcaram nações, líderes que deixaram a sua biografia. Mas Jesus, ele se diferencia desses líderes, sabe por quê? Porque Jesus é o único líder que não tentou fazer a sua própria vontade.
texto diz que Jesus, nos diversos textos que nós encontramos, que Jesus, ele veio para fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você entende isso? Por que Jesus é o maior líder de todos os tempos? Porque Jesus nunca tentou fazer a sua própria vontade. E quantas vezes nós somos tentados a fazer a nossa própria vontade? Quando é colocado nas nossas mãos algum nível de liderança, muitas vezes nós queremos fazer sempre do nosso jeito. E algo que o ser humano, ele precisa muito ser trabalhado no seu coração, é uma coisa chamada egocentrismo. O homem no centro de todas as coisas. As lideranças que existiram, as lideranças que existem, em grande parte existe uma questão do egocentrismo. A minha vontade vem primeiro, as minhas prerrogativas vêm primeiro, os meus desejos vêm primeiro, aquilo que eu acredito vem primeiro. Jesus foi diferente. Jesus, ele veio para fazer a vontade de Deus, ele não veio para fazer a sua própria vontade. Por isso que Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Segundo, por que Jesus é o maior líder de todos os tempos? Porque Jesus estava disposto a sacrificar a sua própria vida em favor daqueles que ele liderava. Olha para você ver em João, no mesmo livro, João, no capítulo 13, no versículo 1, João, capítulo 13, versículo 1, o texto diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por que Jesus foi o maior líder de todos os tempos? Porque Jesus nunca tentou fazer a sua própria vontade. Jesus foi o maior líder de todos os tempos porque ele amou os seus até o fim. Jesus, ele inaugurou um modelo de liderança que nós vamos falar na próxima aula. Jesus, ele foi um líder servo. E sabe, é tão difícil, tão raro nós encontrarmos líderes que estão dispostos a sacrificar a sua própria vida. Muitas vezes sacrificar o seu próprio conforto, sacrificar muitas vezes os seus próprios ideais, os seus próprios sonhos, em favor de vida de pessoas. Jesus, ele foi um líder diferente, porque Jesus, ele não viveu para fazer a sua própria vontade. Jesus, ele amou os seus até o fim. Jesus, ele era servo. Jesus, ele tinha compromisso com aquelas pessoas que seguiam, que andavam com ele. Nós lemos depois do evangelho, nesse mesmo evangelho, quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, ele ora para os seus discípulos: Senhor, eu não oro que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Quantas vezes, meu amigo, minha irmã, meu irmão, nossa vida, as nossas orações se tornam uma vida de oração egoísta. Nós oramos durante 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, e dentro disso aí nós oramos tanto pela nossa vida, pelos nossos sonhos, pelos nossos anseios, pelas nossas necessidades, e nós oramos tão pouco pelas outras pessoas. Nós muitas vezes estendemos tão pouco as mãos para as outras pessoas. Sabe, eu queria nesta noite, essa mensagem, esse estudo, ele tem impactado a minha vida. Eu queria dividi-lo com você, e que não venham ser só palavras, mas que na verdade a nossa vida, ela possa, sabe, como líderes que dão frutos, que nós possamos entender essa verdade, que nós precisamos fazer a vontade de Deus, que nós precisamos sacrificar, amar vida de pessoas, sacrificar talvez a nossa própria vontade
em prol de pessoas. Terceiro ponto, Jesus ele tinha um propósito. Todo líder precisa de um propósito. Eu e você precisamos de propósito. Olha para você e ver em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 38. Olha para você ver a respeito do propósito de Jesus. João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O propósito dele era qual? Fazer a vontade daquele que o enviou. Olha para você ver em Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o verso 42, que diz, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe, daquele momento mais complicado na história de Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, quando ele transpirava gotas de sangue, orando pelos discípulos, orando por mim e por você, orando por aquele momento tão fatídico que estava chegando, aquele momento aonde ele iria ser pendurado no madeiro. Naquele momento, Jesus ele faz uma oração e ele diz, Pai, se queres, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Querido, nós precisamos de um todavia na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Tanto tempo na nossa vida, nós estamos buscando tantas coisas, nós estamos correndo atrás de tantas coisas para satisfazer talvez aquele vazio no nosso coração. Nós achamos que se nós ganharmos mais dinheiro, nós vamos ser o cara mais feliz do mundo. Nós achamos que se nós casarmos, nós vamos ser o homem mais feliz do mundo. Nós achamos que se nós mudarmos de país, nós vamos ser felizes. Não. Sabe, eu e você precisamos ter um propósito na vida. Jesus ele tinha um propósito. O propósito dele era fazer a vontade do Pai. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Então, por que Jesus foi o maior líder de todos os tempos? Porque Jesus nunca tentou fazer a sua própria vontade. Porque Jesus estava disposto a sacrificar a sua vida em favor daqueles que ele liderava. Jesus tinha um propósito na vida. E qual era o propósito? Fazer a vontade do Pai. 4. Sua vida, a vida de Jesus, não era baseada no discurso. Jesus, a vida dele era aquilo que ele falava. Jesus, ele falava e ele vivia. A mensagem de Jesus era a sua vida. Nós precisamos entender isso. Mateus, no capítulo 7, no versículo 29, a Bíblia diz, porque Jesus ele ensinava com autoridade, não como os escribas e fariseus. A mensagem de Jesus era a sua vida. Jesus ele impactava as pessoas com aquilo que ele vivia. Por isso que é importante que você vamos entender como líderes, né? O coração de um líder ele não pode ter insegurança. Ele não pode ter esse medo de muitas vezes ser substituído, de que apareça uma outra pessoa e que possa substituir. Não, você não precisa disso. Quando você está na visão de Deus, quando você está alinhado com a visão do Senhor, você não precisa ter esse medo. Você não precisa ter uma necessidade de controlar a vida das pessoas, de trazer uma liderança de cima para baixo que domina a vida das pessoas. Não, você não precisa disso. Também você não pode ter uma palavra, uma vida de contradição. Você não pode falar uma coisa e viver outra. Então Jesus, ele se tornou o maior líder, porque a sua vida era o seu discurso. Ele falava aquilo que ele vivia. E por último,
Jesus, ele foi um líder, maior líder de todos os tempos, porque a sua plataforma abordava a maior necessidade humana, a maior necessidade da humanidade. A sua plataforma abordava isso. Enquanto seus discípulos achavam, os judeus esperavam que Jesus ele viria como um rei, que iria tomar Jerusalém das mãos do Império Romano. Enquanto achavam que Jesus ele iria entrar com o seu exército de Roma, iria tomar o poder, não. A plataforma de Jesus era outra. A plataforma de Jesus era outra, a mensagem dele era diferente. Sabe qual que era a mensagem de Jesus? Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A plataforma da mensagem de Jesus foi e será a maior necessidade da vida humana, que é a necessidade de pertencimento, é entender de onde eu e você viemos, de onde nós viemos, entender para onde nós vamos, entender que nós fomos criados por Deus e que a única pessoa que pode completar o vazio existencial do nosso coração é a presença de Deus. Então Jesus ele foi o maior líder de todos os tempos, porque a sua mensagem, a sua plataforma, ela tocava a maior necessidade do coração humano, que é conhecer Deus, que é viver em paz com Deus, que é encontrar Deus. Por isso que Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Jesus foi o maior líder de todos os tempos, porque Jesus nunca tentou fazer a sua própria vontade. Jesus foi o maior líder de todos os tempos, porque ele amou, estava disposto a sacrificar em favor da vida daqueles que ele liderava. Jesus tinha um propósito na sua vida, que era fazer a vontade do Pai. A sua vida era de verdade o seu discurso. Jesus ele não tinha contradição naquilo que ele falava, com aquilo que ele vivia. E a plataforma da mensagem de Jesus, ela vinha de encontro à maior necessidade do ser humano. Ok? Amém? Então, nós encerramos hoje a nossa primeira aula. Nós hoje falamos a respeito dos princípios de liderança, dos princípios de liderança através da vida de Jesus, através dos princípios de Jesus. Nós hoje aprendemos um pouco a respeito dos conceitos de liderança. Aprendemos que liderar é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. Nós aprendemos hoje que capacidade é tudo aquilo que pode ser aprendido, treinado e desenvolvido. Nós recebemos hoje a chave de ouro, que é o capítulo 15 do Evangelho de João, aonde nós entendemos que nós precisamos permanecer em Jesus, para que nós possamos continuar a dar frutos, e que nós fomos colocados nesse mundo para produzir frutos. Vou repetir, nós fomos colocados neste mundo para produzir frutos, e que nós precisamos permanecer em Jesus, para que esses frutos eles possam sempre ser abundantes na nossa vida. E nós entendemos que Jesus ele foi o maior líder de todos os tempos, porque Jesus ele não veio para fazer a sua própria vontade. Jesus ele estava disposto a sacrificar a sua vida em favor daqueles que ele liderava. Jesus tinha um propósito na sua vida. A vida de Jesus não tinha contradição. A sua vida era verdadeiramente aquilo que ele falava. E a sua plataforma, a sua mensagem tocava a maior necessidade do coração humano. Amém? Eu quero nessa noite fazer uma oração para a sua vida. Eu quero, te encorajar a você nas próximas semanas estar nos acompanhando. Na próxima semana nós iremos falar algumas características da mensagem de Jesus. Nós vamos colocar algumas verdades com respeito a como Jesus ele resolvia situações, como que era a abordagem de Jesus. E eu queria te convidar a continuar conosco. Eu não sei, como é que está o seu momento hoje,
mas eu quero te encorajar. Aonde você está, talvez seja na sua rua, talvez seja na sua casa, talvez a sua casa está precisando de liderança. Você é homem, você que foi chamado por Deus, que você possa ser esse líder da sua casa. Se na sua casa o seu marido, se você é uma mulher, o seu marido ele não conhece muitas vezes esses princípios de liderança, que com sabedoria você possa ser essa influência dentro de casa. Que aonde você está, no seu mercado de trabalho, na sua empresa, que você possa ser esse líder influente, que você possa marcar a vida de pessoas, que você possa tocar a vida de pessoas. Seja um líder, seja um influente. Não espere, você não precisa de um voto, você não precisa de um crachá, onde você vai ser nominado como líder, não. Que a sua vida possa ser esse líder. E eu tenho certeza que a sua vida vai marcar a vida de pessoas. E você vai ser o maior abençoado, que a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, por esse momento que tivemos a oportunidade de compartilhar a tua palavra com os nossos irmãos, amigos. Aprendemos hoje, Pai, sobre liderança. Aprendemos através da vida de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um líder que marcou toda uma história. O Senhor, ó Deus, marcou a vida de pessoas, e o Senhor continua marcando hoje, o Senhor continua influenciando, mobilizando a vida de pessoas. Ajuda cada um de nós, ajuda, ó Deus, aquelas pessoas no mercado de trabalho, dentro de casa, na igreja, nos seus projetos, que essas pessoas, ó Deus, possam ser de verdade esta influência nas tuas mãos, marcando vidas. Te agradecemos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Seja um líder que possa marcar essa geração. O Senhor te colocou neste mundo com esse papel de influência. Então dê frutos. E lembre-se, a Bíblia diz que se nós estivermos nele, permanecermos em Jesus, nós vamos dar frutos. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima segunda-feira, às 20 horas.